A situação no mercado de carros elétricos está crítica, deixando Joe Biden surpreso com as baixas vendas. Ele está apelando à classe média para adotar veículos SVE, insistindo que são o futuro. Apesar disso, há uma resistência significativa, com 4.000 revendedores de automóveis escrevendo uma carta contundente a Biden, pedindo que pare de promover o SVE. Isso levanta a dúvida se os líderes políticos estão impondo os SVE aos cidadãos. Será que os carros elétricos são uma farsa? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Biden iniciou uma forte pressão nos fabricantes de veículos elétricos. Ele tinha ambiciosos planos de eletrificar a América, visando atingir 50% das novas compras de carros sendo elétricos até 2030. No entanto, as vendas reais de EVs estão significativamente abaixo dessas metas, representando apenas 4 a 7% do mercado automotivo. Biden age como um treinador de uma equipe esportiva, mas em vez de atletas, ele lida com fabricantes de carros, impondo regras rigorosas de emissões que forçaram a indústria a acelerar a produção de EVs de maneira drástica, transformando toda a paisagem automotiva para além das tradicionais máquinas a gasolina. Os carros elétricos, considerados ambientalmente amigáveis, enfrentam desafios significativos devido às propostas regulatórias rigorosas da EPA. Esses regulamentos, direcionados como um ataque à lua, preocupam grandes players como Ford e Stellantis, que temem penalidades financeiras substanciais. A Ford, por exemplo, poderia enfrentar penalidades de até $1 bilhão, um montante que poderia ter sido direcionado para a transição para veículos elétricos. Infelizmente, os custos são repassados ao consumidor com aumentos artificiais. Além disso, a EPA pressionou pela transição rápida, estabelecendo a meta ambiciosa de que até 2032, 67% dos novos veículos vendidos devem ser elétricos. Essa mudança drástica representa um salto considerável em relação à atual participação de 4 a 7% no mercado de EVs, colocando uma pressão adicional sobre os fabricantes de automóveis. Isso deixa o cidadão comum sujeito aos impactos negativos dessa transição acelerada, enquanto algumas empresas enfrentam a difícil decisão de fechar as portas ou aderir aos elétricos. A indústria automobilística já estava passando por uma transição notável, com gigantes como Ford e GM investindo bilhões em veículos elétricos. A Ford planejava fabricar 600 mil EVs por ano até o final de 2023, enquanto a GM tinha a ambição de atingir 1 milhão por ano até 2025. Embora esses números fossem impressionantes, nem todas as empresas estavam se movendo no mesmo ritmo. A tensão surgiu quando algumas empresas não planejavam ter 2/3 de sua frota como veículos elétricos até 2032. Isso levantou preocupações sobre a sustentabilidade desse ritmo de transição. Além disso, a venda de EVs não era lucrativa para todas as marcas, exceto Tesla, com algumas empresas realmente perdendo dinheiro em cada EV vendido para os revendedores. Se a maioria das vendas se tornar composta por veículos elétricos, a indústria enfrentará desafios significativos. A indústria automotiva destaca os enormes desafios que enfrentamos, não apenas na produção de mais carros elétricos, mas também na construção da infraestrutura necessária, como estações de carregamento, e na obtenção suficiente de materiais para as baterias. A situação se torna complicada para os revendedores de automóveis, pois tem EVs parados nos lotes devido à demanda abaixo do esperado. Muitos revendedores, cerca de 4.000 deles, expressaram preocupações ao presidente Biden, pedindo uma desaceleração no impulso para os EVs. Eles desejam uma evolução natural, sem pressões excessivas. Mesmo montadoras como GM e Ford, que investiram bilhões no desenvolvimento de veículos elétricos, estão enfrentando prejuízos agora que os carros estão prontos para o mercado. A Ford, por exemplo, está enfrentando alegadamente prejuízos de $36 mil por cada veículo elétrico vendido. Isso representa uma considerável perda, e não é apenas a Ford, mas também outras empresas como a GM, que precisaram tomar medidas como reduzir a produção de baterias em 40%. Além disso, houve uma diminuição na produção do seu modelo de EV mais vendido, o F-150 Lightning, com uma redução de 40% nas metas de vendas.
Um dos principais desafios enfrentados pela indústria de veículos elétricos é a infraestrutura limitada para proprietários carregarem seus carros em casa, especialmente para aqueles que vivem em locais sem acesso fácil a essas facilidades. Quando abordamos a infraestrutura, não estamos apenas falando de estações de carregamento, mas também reconhecendo a necessidade de uma ampla revisão na rede elétrica para lidar com o aumento significativo de veículos elétricos. Além disso, surge a preocupação com a dependência de recursos para a fabricação de baterias, uma vez que a China detém uma participação significativa no controle dos elementos essenciais dessas baterias. Além disso, os carros elétricos continuam a ser significativamente mais caros em comparação com os veículos tradicionais movidos a gás. Um exemplo é o Ford F-150 Lightning, onde a versão elétrica custa 26 mil a mais do que o modelo básico a gasolina, o que representa uma diferença substancial. Mesmo com descontos e incentivos, os elétricos ainda permanecem fora do alcance de muitas pessoas. Esse é um desafio significativo, pois a tecnologia dos veículos elétricos é nova e muito cara. Mesmo que os compradores estejam dispostos a pagar mais, os fabricantes de automóveis ainda enfrentam prejuízos. O resultado final é que a maioria das pessoas, especialmente a média americana, não está pronta para adotar os EVs, excluindo os primeiros adotantes e famílias de alta renda. Isso se deve à percepção de que os EVs são caros, complicados de integrar no cotidiano e enfrentam desafios de infraestrutura. Apesar da conscientização sobre os benefícios ambientais, muitas pessoas relutam em assumir sozinhas o ônus da transição para os EVs. Contudo, os Estados Unidos estão enfrentando desafios para competir com a China na tecnologia de veículos elétricos. Há uma pressão legítima dos revendedores ao solicitar ao presidente Biden que diminua o ritmo na promoção da eletrificação. O receio é que a aceleração do SVE esteja fortalecendo a China, enquanto enfraquece os Estados Unidos. Especialmente porque a China exerce controle sobre a maior parte dos recursos essenciais para a produção de veículos elétricos. A natureza dispendiosa da fabricação de SVE é uma questão crítica e ainda representa um grande desafio para os Estados Unidos. A conclusão do impulso para a adoção de SVE requer uma abordagem equilibrada, levando em consideração a demanda do consumidor, prontidão tecnológica e implicações econômicas. Não se trata apenas de escolher um carro ecológico, é uma questão de garantir que seja viável e acessível para todos. E você acha que os carros elétricos são mesmo o futuro? Deixe seu comentário. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo.